Bom dia, meus jovens do nono ano, Marcelo Rangel. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao ano de 2021. Apesar do nosso recesso ter sido curto, não é isso? Mas espero que vocês tenham aproveitado para descansar somente a mente, não é isso? Foi meio tabalhoado o nosso ano da corrente da Covid. Vamos torcer que essa vacina chegue logo para todo mundo ser imunizado e para a gente podermos voltarmos para o nosso cotidiano, ou seja, para o nosso dia a dia, sala de aula, não é isso? Já dos colegas e a família. Mas, enquanto isso, vamos dar continuidade ao nosso ano letivo de 2020, que só vai encerrar em 2021. Na aula de hoje, nós vamos falar da China no século XXI, capítulo 12, está lá no livro de vocês. Já falamos boa parte da China, agora nós vamos falar mais um pouco, porque o processo da China é grande, porque está se tornando a maior potência econômica do mundo e, desde um contexto geopolítico, era um dos principais membros, certo? Então vamos lá. Os recursos naturais na China. China possui apenas 110 milhões de hectares de terra agricultável, dos quais cerca de 50 milhões irrigados. Dispõe de 7% do total agricultável mundiais, para alimentar 22% da população do planeta. Esse é um desafio permanente. Mais da metade de seu território são zonas áridas e semiáridas. A cobertura florestal em 2001 chegou a 16,5%, o dobro que havia em 1950. Os principais cultivos são o arroz, o trigo, o milho, a soja e a batata. A produção de arroz representa 40% da produção de cereais do país, e a de trigo 20% e a de milho 25%. Por que eu comecei logo sobre o assunto sobre recursos naturais? Porque isso aqui vai pautar a política desenvolvida na China desde o período da Guerra Civil, chegando pela Revolução Socialista, plantação, da economia socialista de mercado e chegar até uma potência regional e até uma potência global atual, porque isso aqui vai mexer com a geopolítica mundial. Veja, tem 110 milhões de hectares agricultáveis, é muita terra, tá certo? 50 milhões de áreas irrigadas, mas quando eu pego essa quantidade, 110 milhões, e eu irrigo 50 milhões, o impacto ambiental que eu gerei foi enorme. Desmatamento, poluição do rio em decorrência do uso de agrotóxicos e a quantidade de água que eu utilizei. Dispõe de 7% do total agricultável mundial, para alimentar 22% da população do planeta. Ou seja, quando nós falamos de terras agricultáveis no mundo, eles têm apenas 7%. Quando fala da população, eles têm 22%. Então, para eu ter uma produção equilibrada, eu teria que ter 22%. Então, estou aí com quase 200% a menos. E aí vem a relação que a gente comentou com os outros países. Veja o conflito com os Estados Unidos. Veja como está o governo brasileiro em relação à China, criticando até em decorrência do Covid, da vacina. E veja com o caso da Austrália, que tem o 5G, que a Austrália também disse que não vai usar na China. E esses três países, eles são os celeiros agrícolas do mundo. E eles são os parceiros chineses, e os chineses compram grande quantidade de produtos extrativistas deles, tanto da agricultura como de minerais metálicos. Então esse é o imbróglio que gera tudo isso daí. Mais da metade do território são de zonas áridas e semiáridas. Por isso que na China você tem a costa leste dele, da parte oriental, altamente densidade, ou seja, grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Quando eu vou para a parte oeste, eu tenho uma zona que é vazia, demográfica, por causa das cadeias de montanha. Então há uma concentração. A cobertura florestal em 2001 chegou a 16,5%, o dobro que havia em 1950. Ou seja, eles já tinham desmatado 84% da sua vegetação nativa em 50. Conseguiram recuperar mais 8% e hoje chega a 16%. Então já é um alento, mas mesmo assim ainda tem um grande impacto, o desmatamento é gigantesco. É um grande celeiro agrícola. Olha aí, a produção de arroz, 40%, a maior produtor agrícola de trigo e de arroz do mundo. Mas eles têm, esse vai pautar a nossa aula e a compreensão geopolítica da China no contexto mundial.
Mas toda hora a gente está falando da China e a gente não dá a sua localização. Então vamos ver aqui onde é que a China está. Nós sabemos que ele está na Ásia. Mas com quem é que ele faz fronteira? Então vamos lá. Ao norte eu tenho a Mongólia, que está bem aqui, que a China tem atrito com ele. Pega a parte, faz fronteira com a Rússia, que já teve um conflito, uma guerra entre China e Rússia. Ao sul eu tenho o Vietnã, Laos, Tailândia. Ao aqui parte do oeste eu tenho Tajiquistão, Paquistão, Cazaquistão, que acaba gerando um pouco de conflito. Tem uma Índia aqui que tem conflito com ele, tá certo? Em decorrência, depois nós vamos falar, estiver falando dos conflitos mundiais, na parte daqui da Caxemira. E quando eu viro do lado leste ou oriental, aonde está seu maior problema. Nós temos aqui a Coreia do Sul, que está ligada ao Japão, e a Coreia do Norte, que era ligada à China, que era socialista, e à Rússia socialista. A Coreia do Sul implantou o capitalismo, junto com o Japão e junto com os Estados Unidos. O problema é que o Japão teve uma guerra fortíssima com a China, que chama a expansão japonesa, que ele entrou e utilizou verdadeira atrocidade contra o povo chinês, que ainda está aberto. Nós temos aqui o caso de Taiwan, que é uma província chinesa que tenta se tornar independente, o chinês não aceita. Então, está aqui a área gigantesca, com vários países em torno de si e vários conflitos. Tem conflito aqui com o Nepal, foi ocupado pelos chineses. Tem conflito com a Índia, que eu falei para vocês. Tem um pouco de conflito com o Bangladesh, porque aqui eles são islâmicos. Tem conflito que eu falei com vocês aqui com o Japão, com a Coreia. Então é dentro desse contexto que a gente vai falar no chinês. Como se deu a modernização da China? No século XIII em diante, contato com o Ocidente pelas rotas comerciais. Então, 1300, 1400, a rota ainda não era com a América, o forte era a Europa e a Ásia, passando um pouquinho pela África. Então você tinha a rota da seda, né? Isso, da seda, da pimenta, noz moscada. Então, primeiro contato e processo de comercialização. No século XVI, os portugueses fundam Macau. Então, século XVI, período das grandes navegações, já chegou a América. Os portugueses, na hora que tenta chega ao continente, não é isso? Americano, ou o Brasil, como os portugueses falam, dizendo que foi o desvio que eles tentavam contornar a África e chegar até lá na parte da Ásia. Aí foi o período que Macau foi colonizada pelos portugueses. Início do século XIX, domínio ocidental. Então aqui é o que? É o período em que nós temos neocolonialismo, quando acaba a colonização da América e os europeus se viram para a África, mas também para a Ásia. E no caso deles, quem ocupou foi os britânicos, né? Aí que a gente já comentou, dos chineses com os britânicos, foi a Guerra do Ópio, quando os britânicos, para poder vencer os chineses, colocam essa droga que era o ópio para a população e a partir daí eles conseguem dominar o território. Só que, quando Segunda Guerra Mundial, acabei de falar para você, teve um conflito, era o imperialismo japonês, ou seja, o Japão estava ao lado da Itália e da Alemanha, que era imperialista, então ele tentava ocupar território. Como a gente viu lá no mapa, o Japão é um país pequeno, um conjunto de ilhas, não tem 300 mil quilômetros quadrados, isso é menor do que o estado da Bahia. Então, o que foi que fez o japonês? Ele, dentro desse imperialismo dele, ocuparam a China para tomar território. Aí o que era que ocorria? A China estava passando por um conflito fortíssimo dentro dessa Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um sistema socialista, mas tinha um pessoal de um lado que eram capitalistas. Então tinha uma guerra civil entre esses dois grupos. Quando os japoneses invadem a China, o que foi que ocorreu? Esses dois grupos distintos que estavam na guerra civil se uniram, que eram os comunistas e os Kuomintang, né, isso que era capitalista, contra esse perigo japonês. Então expulsam os japoneses, o Japão perde a guerra, aí termina a Segunda Guerra Mundial, retorna a Guerra Civil, tá aqui, ó, reinício dessa Guerra Civil entre os Kuomintang, que eram capitalistas, e o PCC, que era o Partido Comunista, e que vai pós-Segunda Guerra Mundial, que é de 46 até 1949. 1949 é um marco, porque Mao Tse-tung, que é esse aqui, eles conseguem vencer os capitalistas, derrubam o governo do Chiang Kai-shek, ele foge para a fundação da Popular da China, que vai ser lá em Taiwan, que eu falei para vocês. Fuga de Kai-shek para a Ilha de Formosa, que é uma região, e eles criam quem? Taiwan, como eu falei para vocês, que é uma declaração província rebelde. Então, Taiwan sai, foge os capitalistas, os empresários, vão para lá e cria essa ilha.
Eles tentam se tornar até hoje independentes e os chineses não aceitam, não admitem, fala que é uma província rebelde e quer impor. Não tirar mais o capitalismo, que nós vamos posterior, que hoje os chineses são um país capitalista, mas ele quer impor a sua soberania. Então eu tenho a China continental todinha aqui e eu tenho Taiwan que está aqui, ó, que é a chamada província rebelde, que não pode se declarar independente, porque o chinês disse que não admite, se ele sentar isso, ele entra com forças militares. Vamos ver agora um pouco da China socialista. O Mao toma o poder em 49, implanta o socialismo. No primeiro momento faz o que ele chama de guerra cultural, só pode consumir produto chinês, cultura chinês, tudo que vem de fora ele não aceita, se fecha para o mundo, não é isso? Nesse período diminui a qualidade de vida, vira uma ditadura. Então tem umas características que nós vamos ver nessa China socialista. Investimento em fábrica de calçados, tecidos, móveis e eletrodomésticos, produtos alimentícios, ou seja, indústrias tradicionais, são os primeiros de indústria da primeira revolução industrial, calçado, tecido, móveis e alimentos, só que entra um pouquinho de eletrodoméstico, certo? Importante lembrar que todos esses investimentos tornaram a China um país fechado e ditador, então era fechado, não comercializava com ninguém, o Mao era um ditador, ninguém tinha direito de expressão, tá aqui a liderança de Mao Tse-tung não permitia uma abertura econômica do país, não tinha direito de liberdade, você não ia, você não vinha, tá certo? Que a política do filho único, a população não pode votar, só vota quem é do Partido Comunista, que era uma minoria, gera uma grande desigualdade social. Na verdade, ele diz que é socialista, mas ele não usa o sistema socialista, ele usa mais um sistema, não seria um sistema, mas ele usa o socialismo usando a ditadura. Então não tem direito de expressão, porque o socialismo ele pega a igualdade. Aqui ele gerou foi desigualdade. Mao morre em 75, aí Deng Xiaoping assume o governo e aí ele faz uma mudança radical no país, que é o que nós vamos ver aqui. Primeira coisa que ele fez, abertura econômica, mas não política. Então, Mao fechava o aspecto político, só o Partido Único, o Partido Comunista, só votava a minoria e não fazia comércio com ninguém. Agora o Deng Xiaoping faz a abertura econômica, começa a ter uma relação comercial com os países a nível de mundo, mas a política é a mesma. Continua o Partido Único, continua só uma parte da população tendo acesso a votar. Um país, dois sistemas, economia socialista de mercado. Então ele fala, não vou abrir política, nós somos socialismo. Mas socialismo não prega isso, então nós somos que uma economia socialista de mercado. No aspecto econômico, nós vamos abrir para o mundo. O socialismo não prega a livre iniciativa, nem a lei da oferta e da procura. Agora os chineses fazem isso, abrem seu país para o capital estrangeiro, começa a se tornar plataforma de exportação. Hoje é o país que exporta mais para o mundo, mas no aspecto político continua fechado. E aí ele cria essa frase, não importa a cor do gado, deixa que ele casse rato. O que é que ele está dizendo? Não importa qual sistema econômico, se é socialista ou é capitalista. O importante é que traga divisa, infraestrutura e melhor qualidade para os chineses. Política das quatro, modernização. Então ele criou uma meta na indústria, agricultura, ciência e tecnologia e forças armadas. Investe maciçamente, aqui é onde ele vai criar zonas econômicas, onde há um investimento na agricultura, investimento maciço em ciência e tecnologia, isso que faz com que a China hoje seja a grande potência econômica. Você tem uma ideia no momento de vacina, o Brasil não tem condições de produzir, está tendo parceria com ele, os chineses estão fazendo 3 vacinas diferentes ao mesmo tempo. Por quê? Porque o investimento não foi só na indústria, só na agricultura, mas na ciência e tecnologia. E Forças Armadas. Hoje ele tem o exército que é menor que o americano e o russo, mas está entre os 3 maiores exércitos do mundo, com tecnologia super avançada. Conseguiu levar o homem, agora mandar satélite para a Lua. Até 2030 vai levar o homem à Lua. Tem uma indústria armamentista poderosíssima, tá certo? Fim das comunas populares, ele criava essas comunas que eram as agrícolas, onde a população era obrigada a ir, não desenvolver agricultura forte, só trazia prejuízo e pobreza, então ele acaba com ela. Cria zonas econômicas especiais do lado leste, que é chamada de plataforma para exportação, atrai o capital estrangeiro, a infraestrutura é criada pelas empresas estatais, atrai o capital estrangeiro e começa o desenvolvimento. Porque essa briga dos Estados Unidos com ele, porque a maioria das empresas americanas correram para a China. Por quê? Encontraram mão de obra barata, conseguiram incentivos fiscais, e então vão produzir mais barato, e aí produz lá, aí leva para os Estados Unidos e vende nos Estados Unidos. Lembra que a indústria está dentro do capitalismo, lei da oferta e da procura. O capital sempre quer ter maior lucro. Adoção de política do filho único, lá
com o mal, já se cogitava que a população estava crescendo demais, mas no entanto aqui hora que é oficial. O casal só pode ter um filho porque nós vimos dado na abertura da aula 7% das terras agrícolas e 22% da população mundial. Então tem que criar um mecanismo para diminuir a população. Só que agora em 2016, 2014, essa política já foi mudada, porque a população está envelhecendo e não tem jovens para poder trabalhar. China consegue as maiores taxas de crescimento econômico em todos os países do mundo. Desde 2008, 2009, ele vem crescendo em média 10, 11%. Você crescer numa crise, crescer 3% no outro ano, isso é a coisa mais normal. Você estava com crescimento negativo, mas você cresce 10%, você tem que crescer no próximo ano 10% em cima daqueles 10%. Então a China vem nisso daí, por isso que se saiu de uma coisa regional, explodiu, chegou a isso. Os dados para 2020 que estão sendo fechados, tem países da Europa que o crescimento vai ser abaixo de 10%, os Estados Unidos estão falando em 4%, a Argentina está comentando que vai ser 11%, o Brasil está falando que vai ser entre 3% a 4%, e a China, se falou em 1%, já está falando que ele pode crescer até 4% nesse ano, dado que foi atípico em decorrência da Covid. E aí vem os recursos minerais chineses. Então vamos lá, possui mais de 200 mil localidades com produção mineral, é riquíssimo em recursos naturais, produz 154 variedades de minerais, minerais energéticos, vem lá carvão mineral, petróleo, não é isso que ele já comentou, gás natural, petrolífero, urânio, fonte geotérmica, minerais metálicos, não metálicos. Agora, apesar da diversidade, a relação de valor de bens minerais população é baixa. 54 do mundo devido à elevada população. Mesmo desequilíbrio que nós temos em relação à agricultura e alimentação. Aqui, eu tenho um país riquíssimo em recursos minerais, mas como tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, então isso daí não consegue, quando eu divido pela população, fica a desejar. Por isso que há grande investimento no Brasil, principalmente em recursos minerais metálicos, como petróleo, não é isso? Petróleo não, como minério de ferro. Petróleo, já acabamos de falar há pouco tempo, que ele não é mineral metálico, não é isso? Ele é o combustível fóssil. E aí eles investem aqui nesses minerais metálicos para levar o aço, levar minério de ferro, manganês, porque essa necessidade é grande. Aí vem a indústria no mundo aqui para a gente poder dar uma entendidazinha aqui em relação a como é que está a China no desenvolvimento. Quando eu pego em 2005, a China já superou os Estados Unidos em indústria, em transformação de matéria-prima. Então eu pego a matéria-prima, transformo ele na indústria, então é o que nós chamamos de indústria mundial de transformação. Ele já tinha 11%, em 2005. Os Estados Unidos tinham 20%. Quando é 2010, ó, ele já supera aqui. Os chineses já, ó, 18, os Estados Unidos são apenas 17. Veja a diferença. Em 2005 eles tinham 11, os Estados Unidos tinham 20. Eles tinham praticamente o quê? Menos de 60%. Quando dá em 2010, eles já superaram os Estados Unidos. Em 2017, ó, eles já tinham 24% da produção mundial, os Estados Unidos tinham 15%. Vocês têm uma ideia? Olha o Japão, 9%. Vamos pegar o Brasil para nós procurar aqui o Brasil, olha o nono, ó. O Brasil, em 2017, tinha apenas 2% da indústria mundial. A Alemanha, que é o Japão, que era a terceira potência, tinha 9%. A Alemanha, que era o quarto, tinha 6%. Os Estados Unidos, que foi a grande potência econômica do mundo todo, quase desde a Segunda Guerra Mundial até agora, tinha 15% e eles já tinham 24%. Em 2020, que fechou, tenho certeza absoluta que eles já têm, os chineses, aí 28%, e os Estados Unidos devem ter se mantido nos 15%. E agora nós vamos ver aqui a projeção do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É tudo aquilo que o país produz. Primeiro que você vai fazer um paralelo. A riqueza é uma coisa, a renda per capita é outra. Aqui também os chineses vão ter um problema seríssimo, porque eles têm um PIB alto, mas têm uma população gigantesca. Quando eu pego essa riqueza que eu divido pela população, a sua renda é bem menor do que a americana. Hoje um chinês deve ganhar no máximo a metade que ganha um americano, mas na riqueza produzida os chineses é maior. Olha o PIB aqui de 2020. 2020. Ali era transformação na indústria, aqui nós estamos falando da riqueza. Então os Estados Unidos têm 20 trilhões de dólares. Os chineses têm 15 trilhões. O Japão, olha o terceiro quando vai, 4,9. Olha a Alemanha, 3,8. Olha o
O Brasil, a previsão para nós era um nono, a previsão agora nós vamos, em 2010, a gente chegou a ser a oitava economia do mundo. A previsão que agora em 2020 o Brasil fosse a sétima ou a sexta economia. A tendência era ser a sétima. Nós fizemos foi cair para a 12ª. Nosso PIB, 1,4. Lembrar que mais ou menos em 78, o PIB brasileiro era maior que o chinês. Em 84 a gente conseguiu novamente superar os chineses. Nosso PIB era maior que o dele. Só que depois nós caímos e pronto, eles subiram, foram para 20 trilhões, nós temos 1 trilhão e 400 bilhões. E a projeção do PIB chinês para o próximo ano. Saíram dados nessa semana que em 2027 o PIB chinês supera o dos Estados Unidos. Aí uma projeção para 2030, que era que já estava crescendo na internet, o dado de 2027 eu achei, mas só em reportagem grande. Então não tinha como eu colocar aqui para vocês. Aí eu peguei essa. Mas a previsão pelo crescimento de 2027, o PIB chinês supera o americano. Mas em 2030, qual vai ser o PIB chinês? 64 trilhões de dólares, a previsão. A Índia já superou os Estados Unidos em 2030, vai para 46 trilhões. O que leva a Índia também? Uma população de 1 bilhão e 300 milhões, está criando mais ou menos a mesma política de modernização que os chineses fizeram, então vem se desenvolvendo. Os Estados Unidos vai cair para 31 trilhões e o Brasil, olha, vai ficar com 8,6 trilhões. Olha a diferença dos chineses. Então, por isso, gente, essa coisa do mundo todo trazendo para a área da saúde, para a área da cultura, que os chineses são isso, que os chineses são aquilo. Cada um tem sua cultura diferente. Eles têm impacto ambiental, nós não tem, acabamos de falar na aula. Mas essa coisa contra a China no mundo todo é exatamente por isso. Porque a China vai se tornar a grande potência econômica mundial. É aquilo que a gente trabalhou bem no início do nosso ano. O que é geopolítica, o interesse de cada país dentro de uma ordem mundial. Então, por isso essa coisa toda. A Índia é o país que forma a maior quantidade de doutores de informática do mundo. Os chineses são um dos países que investem mais em avanço tecnológico. Então isso vai incomodar quem sempre mandou. Quem sempre mandou foi os Estados Unidos, foi o Japão, foi a Alemanha, foi o Reino Unido, foi a França, foi a Itália. Agora eles estão perdendo espaço. Nós estamos vivendo um novo mundo. A economia era ocidental, agora a economia mundial, tudo está se virando para o Oriente. Você já tem o Japão, que é a terceira economia, e agora você vai levar quem para lá? Você está tendo a China e você está tendo a Índia. Então, a China é a bola da vez para qualquer problema interno que algum país tenha dentro do seu país, já está dizendo que é interno, e ocupar alguém externo de fora. Então, como os Estados Unidos estão perdendo esse mercado, o governo Trump se vira para ele e fala, olha, os chineses, eles são isso, eles são aquilo. Mas isso é dentro de um contexto, né, de ordem mundial e geopolítica, tá certo? Esse era o nosso conteúdo. Vocês dão uma olhadinha lá no capítulo 12, e eu só vou dar um dados aqui para vocês, que eu copiei, que é sobre a produção de automóveis em 2019. O Brasil produziu 2.900.000 automóveis. É uma produção gigantesca. Nós somos o quinto mercado em produção de automóveis. Os Estados Unidos produziram 11 milhões de automóveis. E a China produziu 26 milhões de carros no ano de 2019. Então você tira o tamanho, a dimensão que é a China. Se eu pegar todas as exportações, ou seja, tudo que o Brasil vendeu em 2020, só em número de máscara, os chineses arrecadaram mais dinheiro do que o Brasil vendendo desde o quê? De todos os produtos que nós exportamos. Você tira a dimensão do que é a riqueza chinesa dentro de um contexto do mundo em relação ao Brasil e os outros países, tá certo? Dê uma lidazinha no capítulo, várias atividades e até a próxima aula.